aplaudindo. Aplaudindo, esse aplauso aqui pode servir de diversos motivos. Um aplauso para todo mundo hoje que foi à barreira do Vasco festejar. E ficou claro para o Judiciário do Rio de Janeiro que não tem problema, a barreira não é perigosa, não há nenhum tipo de problema o Vasco realizar as suas partidas em São Januário. Isso ficou mais do que claro hoje, uma linda festa da torcida vascaína na barreira do Vasco. Esse aplauso pode servir para isso. Esse aplauso pode também servir para boa atuação do Vasco da Gama, arrancando o empate contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. Um resultado importante que, além de fazer com que o Vasco pontue, trava o Bahia na 17ª colocação, a 5 pontos apenas de distância do Vasco, e o Vasco com um jogo a menos. Então, um resultado importante, o aplauso pode ser para o segundo tempo de almanaque do time vascaíno e por ter ficado aquele gostinho de dava para sair com os 3 pontos de Salvador. E esse aplauso, ó, e volto a aplaudir, pode servir para a Confederação Brasileira do Futebol. CBF, parabéns, parabéns. Mais uma atuação horrível da arbitragem, mais uma atuação que prejudica o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. E a pergunta que eu faço é, até quando essa palhaçada? Até quando essa perseguição? Até quando vão meter a mão no Vasco da Gama? É brincadeira que o Jair deveria ter sido expulso? Ok, interpretativo. Pra mim, Lucas, não era lance de expulsão. Ele não larga o braço no Gabriel de maldade. Até porque, com todo respeito, abrindo um parênteses, o Jair não faz falta. No caso, técnica dentro de campo, mas uma partida horrível do volante vascaíno. Porém, aquele lance pra mim não era pra expulsão. O Jair estava puxando um contra-ataque e é normal o jogador em uma disputa abrir o braço. Isso é normal. Pra quem pouco acompanha futebol, sabe muito bem disso. E o Ramon Abate Abel marcou a falta a favor do Vasco da Gama. Isso que é o mais engraçado. O Ramon Abate Abel marca a falta a favor do Vasco, mas o VAR chama o árbitro para que o árbitro expulse o Jair. Então o VAR funciona contra o Vasco da Gama, né? O VAR chama Ramon Abate Abel para expulsar o Jair. Ontem, lá no Newton Santos, houve um lance parecidíssimo entre Flamengo e Botafogo, onde o Bruno Henrique sobe e dá uma cotovelada no Vitor Cuesta. Ele sobe e dá. O Jair abriu o braço, o Bruno Henrique subiu e deu a cotovelada. Amarelo pro Jair, vermelho, com o VAR chamando. Por que o VAR não entrou ontem em ação, hein? Por que o VAR não chamou o árbitro que era o Klaus ontem no clássico entre Flamengo e Botafogo para expulsar o Bruno Henrique? Por quê? E por que hoje o Gilberto não foi expulso? Penalidade máxima marcada, e olha, se não desse aquele pênalti também, era um absurdo. Nem o Gilberto se deu o trabalho de reclamar, porque ele deu uma tesoura no jogador dentro da área. Só que a questão é a seguinte, o Gilberto já tinha amarelo, ele não recebeu o segundo amarelo. O Vasco empataria a partida e teria um jogador a mais, com 20 e poucos minutos de jogo, ainda pela frente. Mas não, com o Vasco não pode expulsar. Eu não lembro a última partida em que o Vasco fez nesse Campeonato Brasileiro, em que o Vasco tinha um atleta a mais com relação ao adversário. Não lembro. Por que não expulsou o Gilberto, Ramon Abate Abel? Por quê? Eu gostaria muito de saber. Porque o Vasco foi prejudicado. O Vasco terminaria o jogo com um a mais, 11 contra 11. O Vasco com um placar igual, sendo superior taticamente à equipe do Bahia, sendo muito melhor do que a equipe do Bahia. Com certeza sairia de Salvador com uma vitória. E além de tudo, o senhor Ramon Abate Abel ainda dá um amarelo pro Medel sem nenhum tipo de explicação. O Medel chuta a bola de uma maneira mais forte, mas não agressiva. Chuta a bola e recebe o cartão amarelo e tá fora de classe contra o Fluminense. Então olha, ó, Ramon Abate Abel, CBF, parabéns. Parabéns. Se vocês querem rebaixar o Vasco e vocês vão tentar até o final, vocês podem conseguir. Não sei o que irá acontecer no final do ano. Eu acredito que o Vasco não cai. Aliás, o Vasco não vai cair. Mas tá feio o que vocês estão fazendo. Tá feia a tentativa de vocês. Que arbitragem ruim do Ramon Abate Abel. Poucos atletas do Bahia amarelados. Muitos lances com interpretações ruins. Até quando essa arbitragem nos jogos do Vasco da Gama? Essa é a pergunta que eu faço. Mas enfim, vamos falar sobre o jogo em si, porque é desgastante sempre ficar falando de arbitragem.
Falar de jogo, o que temos a falar é sobre uma atuação de almanaque do Vasco da Gama na segunda etapa da partida. Um primeiro tempo muito ruim do Vasco, um primeiro tempo lento, um primeiro tempo onde o Vasco não tinha saída de bola. Hoje fez falta o Zé Gabriel. É muito louco falar isso, porque há 5 rodadas atrás o Zé Gabriel nem era relacionado, 5 não, né? Mas quando o Maurício Barbieri era o técnico do Vasco da Gama, o Zé Gabriel nem era relacionado para as partidas. Hoje o Zé Gabriel é titular absoluto da posição e quando não está presente faz falta, porque o Zé Gabriel faz muito bem esse papel de transição defensiva, né? O Zé Gabriel atua entre a linha de zaga, que é a linha do Robson Bambu, a linha do Medel, do Léo e do Piton, e eles ficam no meio, à frente dele fica Praxedes e Paulinho. Então ele faz essa conexão entre zaga e meio campo. Sem o Zé Gabriel, o Vasco não tinha essa transição. Quem acabou atuando ali foi o Medel, e o Medel não sabe fazer esse papel de transição bem. Além de não conseguir fazer esse papel de transição, o Medel estava muito perdido na posição de primeiro volante. O Medel sempre foi esse jogador, sempre foi esse primeiro volante. Mas nas duas últimas 3 temporadas, ele já vinha atuando como zagueiro. Então hoje o Medel tem muito mais o caguete de zagueiro do que o primeiro volante. Então ele se perdeu muitas das vezes. O Vasco perdeu poder de marcação, o Vasco perdeu qualidade de bola, porque o Medel estava ali na posição de primeiro volante. E além do Vasco perder com a ausência do Zé Gabriel, com a presença do Medel na posição de primeiro volante, o Vasco perde por não ter o Medel na saída de bola. Porque como ele já está habituado a atuar como zagueiro, ele sabe dar mais qualidade à saída de bola. Ele empurra mais a bola. No caso, dá mais espaço para a equipe, dá mais liberdade para os laterais saírem, para ele ter esse primeiro passe mais qualificado. Não que o Maicon fez uma má partida, muito pelo contrário, o Maicon salvou o Vasco em diversas oportunidades na primeira etapa. 2 lances seguidos em que o Maicon dá uma interceptação, dá um carrinho em forma de interceptação que livra o Vasco de sair logo no início da partida com um gol a menos, né, atrás no placar. Então o Maicon fez uma boa partida, mas o Medel na posição é muito mais qualificado, é o Medel, é um jogador diferenciado. O Zé Gabriel então fez essa falta. O Vasco, acredito eu, que começou esse primeiro tempo muito perdido exatamente pela carência, pela ausência do Zé Gabriel. O Praxedes muito perdido no campo, Serginho muito mal, Gabriel Peck muito mal, e o Ramon Dias hoje mexeu e as suas alterações fizeram o Vasco jogar. Hoje o Ramon Dias conseguiu levar um empate ao Vasco da Gama. Hoje as alterações do Ramon, hoje o dedo do Ramon Dias fez com que o Vasco saísse de Salvador com um empate, pois ele tira Gabriel Peck, tira o Serginho e coloca Payet e Marlon Gomes, os 2 jogadores que mudaram, né, o Vasco da Gama nessa segunda etapa. O Marlon Gomes com uma jogada linda individual, que acabou sofrendo pênalti em cima, numa jogada em cima do Gilberto, no lado direito do sistema defensivo do Bahia, no lado esquerdo do sistema ofensivo do Vasco, e o Payet, esse cérebro da equipe, né, um jogador muito diferenciado, em 2 bolas paradas criou 2 oportunidades para o atacante argentino Pablo Veguete, um jogador que tem um passe mais qualificado. Então o Vasco ganhou muito no segundo tempo, com poder de ofensivo maior, uma organização tática maior. O Medel conseguiu já se achar melhor na segunda etapa, ali no sistema defensivo, atuando como esse primeiro volante. Então o Vasco mudou muito. E todas essas alterações do Vasco fizeram com que o Vasco fosse muito superior à equipe do Bahia na segunda etapa. Não à toa, exatamente como eu falei com vocês. O pênalti marcado era para ter sido expulso o lateral direito Gilberto. E eu tenho convicção de que o Bahia, com 1 a menos, o Vasco conseguiria sair de Salvador hoje com uma vitória. Eu não tenho dúvidas disso, torcedor. O Vasco foi muito superior à equipe do Bahia na segunda etapa. Eu falo e falo com convicção. Desculpe pela ambulância, mas vamos seguir. Eu falo com convicção. Hoje, o Vasco teve muitas chances perdidas que deveriam ter sido convertidas em gol. E o Vasco, caso tivesse com um jogador a mais ainda, com certeza teria feito o segundo gol, o terceiro, e sairia da Arena Fonte Nova com os 3 pontos. Voltaria para o Rio de Janeiro com os 3 pontos, a vitória, ficando apenas a 2 pontos de distância do Bahia, 1 ponto de distância do Santos e com um jogo a menos. Mas, cara, é surreal o que acontece, né? Então, a gente tem que, é claro, falar da equipe, que jogou muita bola, um segundo tempo de fato de almanaque do Vasco, ficou aquele gostinho de dava, né, para ter a vitória. Isso é muito bom para mim, porque a gente vê uma evolução nítida no Vasco da Gama. A partir do momento que acaba o jogo e ficamos com a impressão de que dava para vencer, é porque o Vasco evolui taticamente. A gente sentiu isso também contra a equipe do Palmeiras, em que dava para ter conquistado um pontinho, dava para ter conquistado a vitória, mas infelizmente dessa vez não aconteceu. O Vasco não conseguiu conquistar a vitória, o Jair perdeu um gol ali que não poderia ter sido perdido, e acho que para mim esses 2 lances foram cruciais, o gol perdido pelo Jair e a expulsão não dada ao Gilberto, porque o Vasco
com aquele gol de Jair garantiria a vitória, e com a expulsão do Gilberto muito provavelmente sairia de Salvador com os 3 pontos. Então esses 2 lances foram essenciais para o jogo, 2 lances cruciais, 2 lances vitais para essa partida que aconteceu na Arena Fonte Nova. Infelizmente Jair hoje foi o pior do jogo, aquela cotovelada dele não se dá, um lance infantil. Porém, na minha opinião, visto o que já aconteceu nesse brasileiro, também não era para isso tudo. Não sei se teria necessidade do Wagner Heuwey, que era o árbitro VAR dessa partida de hoje contra, entre Vasco da Gama e Bahia, tinha essa necessidade de chamar a ponto de o Jair ser expulso. Mas enfim, é sempre assim, é sempre contra o Vasco da Gama. O Vasco hoje, como a gente trouxe, fica aí nos seus 17 pontos, diminui a distância para o Santos a apenas 4 pontos de distância, fica a 5 pontos do Bahia e fica a 9 pontos, ou aliás, a 8 pontos do Goiás e a 9 pontos de Internacional, Corinthians e Cruzeiro, que é o último time na zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americano. O Vasco, torcedor, nesse momento, fazendo contas rápidas aqui, precisa mais ou menos de 32 pontos, 32 não, 22 pontos para sair aí dessa zona da degola. Eu, Lucas, acredito que com esses 27 pontinhos, o Vasco não cai. O Vasco com 27 pontos, ele chega aí aos 44 pontos. A nota de corte hoje, para cair a Série B do Campeonato Brasileiro, será muito mais baixa que isso. Então o Vasco com esses 27 pontinhos não cai. São apenas 9 vitórias. O Vasco tem pela frente mais 17 partidas. São 9 vitórias em 17 jogos, sendo que o Vasco enfrenta Coritiba dentro de casa, sendo que o Vasco ainda tem confronto direto contra Santos. O Vasco enfrenta São Paulo dentro de casa aqui, vai estar completamente focado na Copa do Brasil. O Vasco enfrenta Red Bull Bragantino em casa, o Vasco enfrenta Fortaleza em casa, o Vasco ainda enfrentará Cuiabá. Então são adversários diretos, são adversários que não têm um grande potencial onde o Vasco enfrenta em São Januário. Então a chance hoje do Vasco cair é muito pequena, na minha opinião, visto até a crescente hoje de desempenho que o Vasco mostra durante o Campeonato Brasileiro. O Vasco vem evoluindo, o Vasco hoje conseguiu fazer uma grande partida contra a equipe do Bahia na Arena Salvador e fica esse gostinho de quero mais. A barreira hoje lotou. O torcedor vascaíno está ansioso por ter esse reencontro com a torcida e a esperar o que irá acontecer. Já adianto aqui a vocês que a Gisele Cabreira, que é a diretora jurídica do Vasco da Gama, deixou bem claro antes do início da partida que falta pouco para São Januário ser liberado. O departamento jurídico do Vasco vem agindo com muita cautela quanto a isso e a expectativa é que o quanto antes saia a decisão favorável para que São Januário volte a receber público. Então a chance é real de que contra a equipe do Fluminense essa partida seja realizada no nosso Caldeirão. Então vamos esperar, torcedor. Resultado importante, um pontinho que é bom pro Vasco, sempre é importante pontuar. O Vasco chega a seus 17 pontos, tem um jogo a menos, fica apenas 5 pontinhos de distância aí da equipe do Bahia, fica 4 pontinhos de distância da equipe do Santos. O Vasco vem pontuando e acredito eu, tenho convicção de que o Vasco não cai a Série B do Campeonato Brasileiro. Vambora! A Barreira quer voltar a festejar. Hoje festejou com gol do atacante Pablo Beguete, mas ainda falta. Tem muita coisa ainda pela frente, muita água ainda rolará. É apenas a terceira rodada desse segundo turno. E no dia 16 tem Vasco da Gama e Fluminense. Período livre agora para treinar, mas fica o saldo positivo. O Vasco empatou contra uma grande equipe, dentro de uma pressão, jogando na Arena Fonte Nova. É isso, torcedor. Vamos que vamos, gostinho de quero mais, mas o que vale é pontuar. E o Vasco hoje pontuou. Esse foi o Pós-Jogo do Gigante. Se inscreva, compartilhe o nosso canal. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.